Pirando Amigo orgulhosamente apresenta campo elétrico. Campo elétrico é gerado por qualquer carga elétrica. Nós vamos trabalhar com dois tipos de carga. Uma carga que eu vou chamar de geradora. Quando eu trabalho com a carga geradora, eu levo em consideração o campo elétrico gerado por ela. Ou a outro tipo de carga que eu vou trabalhar é o carga de prova. Quando eu falo que eu estou trabalhando com uma carga de prova, o campo elétrico gerado por essa carga vai ser desconsiderado. Campo elétrico é uma propriedade física em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Posteriormente nós vamos ver que quando eu tenho uma carga pontiforme, ou seja, que suas dimensões são desprezíveis, uma carguinha muito pequenininha, quanto maior a distância em relação a essa carga, menor o campo elétrico, menos intenso ele é. Mas em toda a região, nas proximidades dessa carga, vai ter um campo elétrico. Por exemplo, eu tenho uma carga positiva. Cargas positivas, o campo elétrico é divergente, não é? Então, se eu tiver uma posição próxima da carga, o campo elétrico vai ser mais intenso. Se eu afastar um pouco da carga, o campo elétrico vai diminuindo. Por enquanto, vamos entender isso só conceitualmente. Daqui a pouco nós aplicaríamos fórmulas. Então a intensidade do campo, o tamanho do vetor está diminuindo. Ok. Essa carga é uma carga geradora. Por quê? Porque eu estou considerando o campo que ela gerou. Muito bem. E como ela é positiva, esse campo é divergente. Então, quando eu colocar uma carga de prova aqui, ó, positiva, por exemplo, nós vamos desconsiderar o campo elétrico gerado por essa carga, porque ela chama carga de prova. Muito bem. Então, naquela posição que a carga de prova se encontra, o campo elétrico vai ser o campo elétrico da carga geradora. Vai ser esse campo elétrico aqui. Né? E a força elétrica vai ser de repulsão, uma força de repelica. Por quê? Porque cargas de mesmo sinal se repelem. Muito bem. Ao colocarmos uma carga de prova negativa, vamos observar que, considerando essa carga de prova, ou seja, não vamos levar em consideração o seu campo elétrico, o campo elétrico naquela posição é da carga geradora, não é? E a força, nesse caso, cargas de sinais contrários se atrai. A força é de atração. Atenção, não é possível cancelar esse vetor com esse, porque são grandezas distintas, ok? Agora sim, eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga negativa. Campo elétrico gerado por uma carga negativa é convergente, ou seja, canibal, convergente, entendeu? Muito bem, eu coloquei uma carga de prova positiva aqui. Essa carga é de prova, então não consideraremos o campo elétrico dela. Nessa posição que a carga se encontra, o campo elétrico vai ser da carga negativa. Ok? E a força que atua sobre essa carga, cargas de sinais opostos e piranga, é uma força de atração. Muito bem. Vamos colocar agora uma carga de sinal negativo nas proximidades dela.
Ao negativo, carguinha de prova. Quer dizer que o campo elétrico gerado por ela não vai ser considerado. Pois bem, o campo elétrico nessa região que a carga de prova se encontra vai ser no sentido da carga, porque a carga é negativa, o campo é convergente. E a força elétrica, cargas negativas vão se repelir, a força é no sentido oposto ao campo elétrico, oposto Ipiranga. Muito bem, mais uma vez alerta. Não é possível cancelar campo elétrico com a força elétrica. Ok? Resumindo, carga positiva gera um campo divergente. Carga negativa gera um campo convergente. Uma curiosidade interessante. Sempre o campo elétrico é no sentido da força aplicada sobre uma carga geradora positiva colocada no... Se eu colocar uma carga geradora, uma carga de prova, desculpe, uma carga de prova positiva aqui, ó, a força vai ser para onde? Vai ser de repulsão, não vai? Que vai ser no mesmo sentido do campo elétrico, observe. Qualquer lugar que eu colocar a carga de prova positiva, a força da carga geradora sobre essa carga de prova é no mesmo sentido do campo elétrico, não é? Carga geradora negativa, carga de prova positiva, força sobre uma carga de prova positiva sempre tem mesma direção e sentido do campo. Carga geradora positiva, força positivo com positivo, força de atração, está aqui o sentido da força. E se eu pegar nessa mesma linha um campo elétrico, vai estar exatamente em cima dessa força com a mesma direção e sentido. Ok? Muito bem. Campo elétrico uniforme. O campo elétrico uniforme é um campo feito por placas. Ok? Observe. Essa placa aqui é positiva. Então o campo elétrico está saindo dela. Como é placa, o campo é uniforme. Essa aqui é negativo. O campo elétrico está entrando nela. Ou seja, quando eu tenho duas placas, positiva e negativa, só vai existir campo elétrico entre as placas. Porque do lado de fora, os campos vão se anular. Ó. Essa carga não é positiva? O campo dela não é saindo dela? Então aqui. Como ela é placa, o campo é uniforme. Olha, não muda a intensidade. Essa não é negativa? O campo não é entrando nela? Sim. Então entre as placas, nós podemos observar que os dois campos possuem o mesmo sentido. Não é? E fora dela, eles possuem sentidos opostos, Ipiranga. Então, uma vai cancelar a outra. Ok? Muito bem. Se eu tenho duas cargas, uma bem próxima da outra, os campos, se elas possuem sinais contrários, os campos vão se sobrepor. Olha só. Essa carga aqui, o campo elétrico gerado por ela é divergente. E essa aqui é convergente. Por quê? Que convergente que tá as linhas de força estão convergindo nessa carga. Não é? Divergente que estão divergindo. Eu posso afirmar então os sinais dela. Essa é positiva, que é divergente, e essa é negativa, que é convergente. E aqui aparece uma coisa interessante. Estou afirmando que as duas cargas possuem o mesmo módulo. Por quê? As linhas de força dos campos elétricos, não é? São iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 para cada lado. Ok? Se por acaso um dos lados tivesse mais linhas de força, não seria igual mais. O que tem mais linhas de força quer dizer que tem um campo elétrico
mais intenso. Então, o módulo da carga 1 vai ser maior que o módulo da carga 2, porque o campo elétrico é mais intenso. Ok? Pirando, amigo.